Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Devocional para edificação da alma. Que a misericórdia de Deus seja conosco. Palavra de hoje. Encontrando o escape para a tentação. Dai-nos, Senhor, teu entendimento e que tua graça seja abundante em nossas vidas. Abre nosso coração para receber tua palavra e que a tua palavra gere frutos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, pastor Pedro Cordeiro vos falando, Ministério Restituição com Cristo. Estamos iniciando mais um devocional diário, na qual esse devocional edificar a sua alma e fortalecer a sua fé. Nosso tema de hoje está maravilhoso, um tema que vai mexer com você, um tema na qual vai te ensinar, né? Um tema na qual vai exortar, um tema na qual vai te guiar por um caminho que lhe irá conduzir à salvação. O nosso tema hoje é encontrando o escape para a tentação. Olha, esse tema é muito importante, é ou não é? É. Então nós vamos ler na primeira carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz o seguinte: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Olha que maravilha, que promessa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa vida, né? Nos dias de hoje é muita coisa, né? É ou não é? Hoje em dia o mundo está muito atribulado, o mundo já jaz no maligno, né? A corrupção está tomando conta de todo mundo. Virá tempos que nós iremos viver, não talvez essa geração, mas a geração vindoura viverá a época de Noé. E quando estiver vivendo a época de Noé, pode crer, Jesus já está bem pertinho da porta. Pode crer, escuta o que esse servo de Deus está falando, viu? Então aqui nós podemos ver que Deus nos manda o escape. Será que pode haver algum momento na vida do cristão onde será impossível escapar da tentação de pecar? Você já parou para pensar nisso? Você já se perguntou sobre isso? Ou seja, existe tentação irresistível? Existe ou não existe? A palavra de Deus nos garante que... Responda aí você, sim ou não? Qual é a sua resposta? Vai, diga para mim, hein? A palavra de Deus nos garante que não! E nós cremos que essa palavra é a verdade. Agora, uma vez que, de posse desta verdade, precisamos estar atentos para lidar com as tentações. Pois é importante saber qual a atitude certa a se tomar diante delas, né? É fundamental conhecer de onde provém as tentações e quem se aproveita delas, né? Interessado em ver o quê? A nossa ruína. Se a palavra nos garante que para toda tentação existe um escape, uma saída, então precisamos saber encontrar esta saída. Precisamos ou não precisamos? Precisamos. Temos que saber a saída. É ou não é? Tem que haver o escape. A palavra do Senhor me garante isso, né? Precisamos saber qual é a atitude certa a se tomar diante da tentação. Será que o mais correto seria enfrentar, bater de frente? O que você me diz? Qual a sua resposta? A Bíblia nos adverte para o fato de que a vontade da nossa carne geralmente é mais forte do que nós. É ou não é? Veja o que constatou o grande cristão modelo, né? O grande cristão modelo, o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Olha só, Romanos capítulo 7, de 24 a 25, Paulo vem afirmar o seguinte: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Olha, sendo desta forma, já que esta nossa carne deseja tanto aquilo que agrada o coração do nosso Deus, e sabendo que ela tem poder para batalhar
fortemente contra o nosso entendimento, ainda que compreendamos a importância de se obedecer ao Criador. Com certeza, podemos afirmar que a melhor saída é fugir desses desejos. É sim. Assim, fugir. Isso, como dizem por aí, picar a mula, né? Picar a mula, não diz assim? Sair correndo, sair em disparada. Foge da mulher de Potifar. Isso aí. É ou não é? Ué. José fugiu. Fugiu ou não fugiu? Fugiu. Ele não enfrentou de frente não, tá? Ele fugiu. A melhor coisa é fugir desses desejos. É também exatamente isto o que a Bíblia nos orienta a fazer. Orienta ou não orienta? Orienta! Fugir dessas tentações que podem nos vencer, sabia? Pois é, uma das maiores fraquezas que o ser humano tem demonstrado está na área da pureza sexual, sabia? É a orientação e a orientação que Deus nos dá para não nos embaraçarmos nesse pecado também é fugir dele. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 diz o quê? Fugir da prostituição. Olha, ignorar a tentação ou simplesmente imaginarmos que poderemos conviver com ela e controlá-la é uma tremenda falta de sabedoria. Sabia disso? Pois é, os vitoriosos são aqueles que procuram o quanto antes se manter bem longe dela. O próprio Senhor Jesus nos falou a respeito da necessidade de vigiarmos continuamente para não cairmos nas tentações. E ele explicou o motivo disso. Explicou ou não explicou? Explicou. A fraqueza, sabe do quê? Da nossa estrutura. Pois é. Vem comigo. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia? Então vem comigo. Vamos lá. Vamos subir o monte, como eu sempre digo, né? Vamos subir o monte de livro que é chamado Bíblia. É esse monte que o cristão tem que subir. É esse monte que o cristão tem que estar ali, ó, devorando ele. É ou não é? Ué. Então vem comigo. Mateus capítulo 26, versículo 41. Me desculpe, meus amados. E quase que eu erro aqui o versículo. Olha, então vamos lá. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é o quê? É fraca. Olha, além da nossa natureza carnal, a tentação ainda possui outro forte aliado. Pois é, o sistema de vida deste mundo. E também desde a Bíblia, Deste a Bíblia diz que temos que fugir. Pois é, tem que fugir também desse. Olha só o que diz Isaías capítulo 48, do 20 ao 22. Vem comigo, vamos ler? Sai de Babilônia, fugi de entre os caldeus. Os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Olha, é impossível de se viver a vontade de Deus e vencer as tentações andando-se em comunhão com esse mundo, pois é o que nos afirma 1 João capítulo 2, versículo 15, que diz o seguinte: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha, pastor, lê de novo. Leio sim. 1 João capítulo 2, versículo 15. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha, além da carne do mundo, existe ainda um que muito se aproveita da tentação para, através dela, tentar atingir o seu objetivo, que é nos destruir. Este é o inimigo maior, né? A antiga serpente, que desde o princípio engana aos que dão ouvido à sua voz. Olha só, a Bíblia diz que ele está sempre nos rondando para nos incitar às tentações. Sabia disso? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 vem dizer o quê? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha só, meu Deus, repreende, Senhor. Olha, mas felizmente a Bíblia também nos garante que, se o resistirmos firmemente,
ou venceremos? Venceremos ou não venceremos? Venceremos! Tiago, capítulo 4, versículo 7, nos dá essa garantia. Diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, como poderemos vencer a tentação e os seus aliados? Para pensar, como nós podemos vencer a tentação e os seus aliados? Do mundo devemos nos o quê? Separar, tá? Do mundo devemos nos separar. A nossa carne precisamos mortificar e fugir, né? E fugir para poder não dar lugar à nossa vontade, entendeu? Fazendo assim o quê? Satanás também já está vencido. Pois é, se você fizer assim, Satanás já cai por terra, porque ele não conseguiu te domar. A tua carne não conseguiu te dominar, é ou não é? E as tentações não nos o quê? Apanharão, é ou não é? Então, vamos fugir. Deus dá o escape. Se você fechar os olhos e falar, não quero não, eu amo meu Senhor Jesus Cristo, meu alvo é Cristo, eu vou por aqui, e sai correndo. É melhor você sair correndo do que dar uma de corajoso e a serpente vir, fugindo da tentação, mortificando a carne e me separando do mundo para ter sempre sobre os meus pés a cabeça do inimigo. E glórias ao Senhor Jesus. Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra. Um ministério de defesa do Evangelho. Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra. Um ministério de defesa do Evangelho. Devotional of the Restitution Ministry with Christ. Prelate and Minister of the New Alliance Pedro Cordeiro. Ministry Restitution with Christ. An intercessory ministry of souls. A ministry that proclaims the Word. A ministry of defense of the gospel.